Fala galera! Seja bem-vindo de volta ao O Japa é Massa, o seu programa favorito sobre cultura e atualidade aqui do Canadá. No programa de hoje você confere: novo programa de educação sexual de Ontário causa discussão entre pais e governo. Alberta na mira da Al-Qaeda. Será? E ainda, alimentação. Teriam os cientistas realmente encontrado a cura para a alergia ao amendoim? Hoje é dia 3 de março de 2015 e começa agora O Japa é Massa! Na última segunda-feira, o governo de Ontário apresentou o seu novo programa de educação para escolas primárias e secundárias. Tendo sido atualizado a última vez em 1998, o novo programa dá ênfase na parte de educação sexual. Tema esse que tem gerado muita discussão entre pais e o governo. Como sempre tem que ter alguém que é vítima de um mimimi, neste caso quem acabou na berlinda foi a primeira-ministra de Ontário, Madame Kathleen Wynne. Tudo acontece porque em 2010, quando Kathleen ainda era ministra de Educação de Ontário, ela propôs a reformulação do currículo que já estava defasado para a época. Tendo incluído temas que foram considerados um tanto quanto inadequados por alguns pais, a proposta de Kathleen acabou sendo engavetada na época por tempo indeterminado. Quando assumiu o cargo de primeira-ministra, ela resolveu trazer de volta a questão da reformulação do currículo. Várias pessoas se perguntaram se ela transformaria isso em uma vendetta pessoal. Tudo porque Kathleen é a primeira-ministra gay da província. Tendo a maioria do parlamento ao seu lado, a primeira-ministra trouxe a proposta novamente para avaliação pública e acabou sendo votada e aprovada em menos de 6 meses. Segundo a primeira-ministra, as crianças de hoje são muito menos inocentes do que há 20 anos atrás, e o acesso à informação e principalmente à internet faz com que elas tenham acesso a todo o conteúdo relacionado a sexo e sexualidade. Além disso, pontos como o grande número de casos de adolescentes grávidas, a quantidade de jovens transexuais que acaba se suicidando e o crescente número de casos de doenças sexualmente transmissíveis entre jovens mostra que o atual programa de educação deve muito em relação às nossas crianças. O grande ponto que tem atraído a ira de alguns grupos de pais é que esse papel não deveria caber à escola, e sim aos próprios pais. Principalmente por acharem que assuntos como masturbação e sexo oral não deveriam ser tratados dentro da escola. A propósito, sabe a diferença entre sexo oral e sexo anal? É que o oral é de hora em hora. Ignore. O novo programa de educação sexual de Ontário começa a valer já em setembro de 2015. E o Podeixar quer saber, qual a sua opinião? Você acha que esses assuntos deveriam ser tratados na escola? E qual o papel dos pais nesse assunto? Eles deveriam participar? Ou tudo isso deveria ser completamente separado? Deixa a sua opinião, a gente quer saber. No último programa eu falei do West Edmonton Mall e do seu gigantesco parque aquático coberto. Pois é, essa semana o shopping saiu novamente nas notícias, mas de uma maneira muito menos agradável. O grupo Al-Shabaab, que tem ligações com a Al-Qaeda, divulgou esta semana um vídeo com diversos shopping centers pelo mundo que seriam possíveis alvos de ataque tanto na América do Norte quanto na Europa. Entre os vários shoppings listados estava o West Edmonton Mall. Sabe-se que a Al-Shabaab já se utilizou do Canadá no passado para fazer recrutamento de seguidores e atualmente conta com um número não divulgado de indivíduos escondidos. A preocupação com a divulgação do vídeo é que ele sirva de inspiração para iniciativas independentes de células escondidas da organização aqui no país. A RCMP considera ainda mais complexo o processo de vistoria do shopping, porque nesta época do ano, por conta do frio, as pessoas têm que se valer de camadas e mais camadas de roupa para se proteger. O grupo Al-Shabaab é conhecido por ser o responsável pelo ataque mais violento na África Ocidental. Em 2013, eles invadiram um shopping e mataram mais de 60 pessoas no ataque. Uma pesquisa publicada este ano no New England Journal traz uma nova luz em relação à alergia que algumas pessoas têm com o consumo de amendoim. A pesquisa demonstrou que crianças que foram submetidas ao consumo de amendoim antes de completarem 1 ano de idade tiveram uma diminuição de 81% nas chances de desenvolverem a doença.
O Dr. Anthony Fauci, do National Institute of Allergy and Infectious Disease, diz que o resultado dos exames é sem precedentes e que ele pode trazer uma luz totalmente nova à forma com que tratamos e abordamos o tratamento de alergias com certos alimentos. Nos últimos 10 anos, o número de pessoas com alergia ao amendoim praticamente dobrou, e os números são ainda piores em locais como África e na Ásia. No Canadá, estima-se que 1 em cada 3 pessoas tem alergia a amendoim. O estudo envolveu 600 crianças entre 4 e 11 meses de idade na Inglaterra e que tinham predisposição ao desenvolvimento da alergia. As crianças foram divididas em 4 grupos. A 2 deles era oferecida semanalmente uma dose de manteiga de amendoim que era consumida regularmente pelas crianças. Os resultados mostraram que ao completar 5 anos de idade, apenas 2% das crianças que eram submetidas ao consumo frequente do amendoim haviam desenvolvido alergia. Todas as crianças que desenvolveram algum nível de alergia continuam sendo submetidas ao consumo de amendoim em pequenas doses mais regularmente. A teoria dos médicos agora é que o corpo seria capaz de desenvolver defesas naturais se fosse submetido ao consumo frequente desse alimento. Mas atenção, não faça esse teste sozinho em casa e não exponha seus filhos e os filhos dos outros a esse risco. A alergia a amendoim pode ser fatal em alguns casos e você não é um pesquisador. Converse com seu médico, apresente esses fatos e discuta a possibilidade de talvez encaixar-se à sua realidade. E chega ao fim mais um O Japa é Massa. A gente espera que você tenha gostado do programa novamente. Não deixe de escrever seu comentário, mandar suas sugestões e dar a sua opinião sobre os assuntos que a gente abordou aqui. Se preferir, você pode escrever para podeixar@podeixar.com, que a gente promete ler a sua opinião e não divulgar para ninguém. Mesmo. Juro. Não, a gente não vai. Nem mandar spam. Não deixe de dar um like nesse programa e se inscreva no nosso canal no YouTube. Aproveite também, se inscreva na nossa página no Facebook, no Instagram e em todas essas coisas que você já sabe que a gente tem. Como todas as semanas, a gente não pode deixar de falar do frio e do inverno. Esta semana, a gente traz algo de muito bonito, apesar do frio. Aconteceu em Niagara Falls. Com o congelamento das cataratas, a iluminação transformou todo o ambiente em um gigantesco arco-íris e deixou muita gente de boca aberta. E o segundo fenômeno aconteceu em Nova Escócia. Com o frio extremo que tem feito na região, até as ondas do mar chegaram a congelar. Você consegue ver que em várias partes do vídeo existe um slush sendo trazido pelas ondas, que é um tipo de uma massa de gelo que a gente conhece bem quando o terreno começa a descongelar. A gente se vê semana que vem com mais um O Japa é Massa. E não deixe o vidro do carro aberto, principalmente se for nevar. Nevar. Neve. Fala, galera! Será que o meu amigo Japa teve uma boa ideia?